Para que a gente possa definir a solução de uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes variáveis, a gente precisa caracterizar as soluções, a solução geral destas EDOs em função de duas soluções linearmente independentes. Então a gente vai primeiramente observar o seguinte. Imagine que eu tenha duas soluções que sejam linearmente independentes desta EDO. Tá? Então, para qualquer problema de valor inicial que eu tiver associado a esta EDO, vão existir alfa e beta, tal que a minha combinação dela por alfa e beta é solução deste problema de valor inicial. Ou seja, se eu tiver duas soluções LI, eu consigo resolver qualquer problema de valor inicial. Tá? Depois a gente vai tentar caracterizar a solução geral da EDO sem ser um problema de valor inicial. Bom, dado que você quer encontrar alfa e beta, se ele é solução da LI, então necessariamente isso equivale a dizer que alfa y de 1 mais beta y de 2 no ponto T0 tem que ser o primeiro valor e alfa derivada de y1 mais beta derivada de y2 no ponto T0 é igual a y01, tá? Então isso é solução se e somente se esse sistema tem solução única. Bom, mas isso equivale a resolver o sistema linear, né, em alfa e beta, em que eu tenho essa matriz aqui como matriz de coeficientes. Opa, essa matriz aqui é uma matriz conhecida, né? Essa matriz é a matriz do Wronskiano. E a gente sabe que o determinante dessa matriz é o Wronskiano no ponto T0. Só que essas duas soluções são LI. E a gente viu que o Wronskiano de qualquer duas soluções LI é sempre diferente de zero, né? Portanto, se ele é diferente de zero, esse determinante diferente de zero, esse sistema tem uma única solução, existe e é única. Então, existem alfa e beta únicos, tal que o y é solução. Ou seja, o que diz o teorema, sempre é importante lembrar o enunciado. O enunciado diz que se eu tenho duas soluções LI, então qualquer problema de valor inicial pode ser resolvido usando essas duas soluções LI. Basta eu encontrar duas soluções LI para resolver qualquer problema de valor inicial. Bom, mais ainda, se eu tiver duas soluções LI, então todas as soluções possíveis da EDO são combinações lineares dessas duas soluções LI. Tá? Ou seja, você não consegue expressá-las de outra forma. É claro que eu posso ter vários conjuntos de duas soluções LI, como vocês vão ver nos exercícios. Mas ele é suficiente para caracterizar a nossa solução geral. Para provar isso, eu vou considerar novamente uma função h de t como sendo uma solução qualquer da minha EDO, tá? Arbitrária. Vou escolher y de 0, 0 igual a h de t0 num ponto, escolho um t0 qualquer, e h01 como sendo o valor da derivada primeira. Então, h de t vai ser solução desse problema de valor inicial, necessariamente, já que h de t é solução da EDO, e esses dois valores eu peguei da própria função. Se eles são soluções da EDO, pelo teorema anterior, ele pode ser escrito como combinação linear das duas EDOs. Então, pelo teorema anterior, eu tenho que h de t é igual a y de t, que é a combinação das duas. Então, essa função, essa solução geral arbitrária, ela necessariamente tem que ser combinação de duas soluções LI. Ok? Então, todas as soluções possíveis de uma EDO linear de segunda ordem são geradas pela combinação linear das soluções LI. Por isso que o conjunto de duas soluções LI de uma EDO é denominado de conjunto fundamental de soluções.
Então, para encontrar um conjunto fundamental de soluções, ou para verificar que é um conjunto fundamental de soluções, eu preciso apenas encontrar duas soluções e mostrar que elas são linearmente independentes. E qualquer outra solução vai ser dessa forma. Considere aqui, esta EDO, segunda ordem linear. Os coeficientes aqui são constantes, mas servem perfeitamente para resolver. Esse é o caso que tem raiz real, dupla, né? Duas raízes reais iguais, duplas em R igual a 2. Se eu pegar a exponencial de 2t e t exponencial de 2t, a gente já viu que elas são soluções dessa EDO, né? Vocês podem substituir e verificar que elas satisfazem. E elas são LI, porque se eu fizer aqui 2t, exponencial de 2t, a derivada, vou fazer o Wronskiano, né? T exponencial de 2t e a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Faço as contas e chego a uma expressão aqui, tiro o E4t em evidência, né? Bom, isso aqui vai cancelar com esse, vai sobrar só a exponencial de 4t, que é sempre diferente de zero. Portanto, elas são linearmente independentes. Se elas são linearmente independentes, então elas formam um conjunto fundamental de soluções. Por isso que todas as soluções são dessa forma. Então lá atrás, quando a gente mostrou o resultado, o teorema, que a solução tinha que ser dessa forma, é justamente porque ela é combinação linear de duas soluções linearmente independentes. Um resultado interessante aqui, que a gente vai usar mais para frente, é que a gente consegue obter duas soluções LI resolvendo sistemas problemas de valor inicial com condições iniciais específicas, né? Então, se você tiver um método que resolve um problema de valor inicial, aplicar esse método para esses dois sistemas vão produzir duas respostas, y1 e y2. E essas duas respostas vão formar um conjunto fundamental de soluções, né? A gente vai ver depois para frente que a gente pode usar séries de funções para resolver um problema de valor inicial. Então, a gente aplicando a esses dois sistemas, a gente consegue montar um conjunto fundamental de soluções e determinar, assim, todas as soluções possíveis para a EDO, né, usando séries de funções. Bom, primeiramente, vamos ver aqui o enunciado, né? Então, eu tenho uma EDO, considerando P de T e Q de T contínua no intervalo I, tá? O T0 também pertencente a I, e Y1 é solução deste problema de valor inicial, e Y2 é solução desse problema de valor inicial. Observe que nas condições iniciais, o primeiro problema é a mesma EDO que o segundo, mas muda a condição inicial. O ponto da função é 1 e o ponto da derivada é 0. Quer dizer, o ponto é T0, mas o valor é 1 e o valor é 0. E aqui alterna. O valor da função é 0 e o valor da derivada é 1. Tá? Se você resolver esse sistema, o y1 e o y2 vão formar um conjunto fundamental de soluções. Então a gente precisa mostrar que resolve a EDO. Bom, resolve a EDO é trivial, porque tem que resolver esse EDO aqui, né? E tem que mostrar que elas são, na verdade, linearmente independentes. A gente sabe do teorema de existência e unicidade que as soluções existem são únicas. Resta mostrar que elas são LIs. Quando eu vou fazer o Wronskiano no ponto T0, vai ser a solução do primeiro e a derivada do primeiro no ponto T0, a solução do segundo e a derivada do segundo no ponto T0. Mas a condição inicial dessa é 1, 0 e a condição inicial dessa é 0, 1. Resolvendo o determinante dá 1 menos 0, deu 1. O Wronskiano é diferente de 0, então as soluções são LI e formam, então, um conjunto fundamental de soluções. Tá? Então, isso aqui é uma forma de determinar as duas resolvendo um problema de valor inicial. Se nós tivermos uma forma de resolver um problema de valor inicial diretamente, a gente pode, então, encontrar duas soluções linearmente independentes e, portanto, resolver a nossa EDO.